Rapaziada, ocorreu em São Paulo entre 15 e 25 de outubro de 1957 a famosa greve do 400 mil, né? Que começou aí nas fábricas da Ford e da Vemac. A Ford aí, conhecidíssima nossa aí, produtora de carro, e a Vemac, também conhecida na época, produzia carros, também caminhonetes e caminhões, né? E lá teria iniciado uma greve que logo se espalhou também para outras indústrias, né? Principalmente a indústria química, a indústria petrolífica, também alguma galera, a indústria alimentícia e também, se não me engano, o pessoal da borracha, né? E além de outros profissionais de outros ramos, vamos dizer assim, né? Na época, o governo de São Paulo era Jânio Quadros, que viria a ser presidente depois, né? E o presidente era Juscelino Kubitschek, né? Os grevistas pediam um aumento salarial de 25%. Na verdade, eles começaram falando em 45% de aumento, né? Mas logo eles entraram no consenso de que 25% daria conta da inflação que havia sido acumulada no ano de 56 e 57, né? Outra coisa também que motivou a greve também foi a carestia pelo qual passavam os trabalhadores do estado de São Paulo. Na verdade, a greve se espalhou pelo estado inteiro, né? Quando a gente fala que eles reclamavam da carestia, é nada mais do que a inflação, né, rapaziada? O custo de vida estava alto, né? Então, a greve teve algum êxito, porque foi concedido 18%, né? No entanto, os trabalhadores chegaram a questionar os 18%, retornar às ruas e cobrar os 25%, né? Só lembrando aqui também que o vice-presidente, e isso é bom frisar, da época, o presidente era Juscelino Kubitschek, JK, e o vice era João Goulart, né? E essa greve, ela era articulada, sobretudo, por membros do PTB e do Partido Comunista, que estavam nas lideranças dos principais sindicatos da época, né? Então, aí, o pessoal da esquerda movimentando essa greve, mas também a greve teve apoio de, inclusive, membros da UDN, que é uma galera mais conservadora da época, né? Não todos os membros da UDN, claro, mas uma parte, e também do PSD menos, né? Mas, enfim, é uma greve que teve apoio de vários partidos políticos, além de estar sendo encabeçada, sobretudo, por membros do PTB e Partido Comunista, apesar do Partido Comunista não está bem atuando na legalidade, vamos dizer assim, né? Mas o fato é que teve bastante apoio popular, bem noticiado na imprensa da época, né? Tava começando a televisão, isso não é uma coisa popular na época, rádio, mas era sobretudo rádio e imprensa impressa, né? Também estudantes também apoiaram bastante, alguns intelectuais. Enfim, é uma greve lá que teve... É um exemplo paradigmático, vamos dizer assim, né, do movimento sindical, né? E o que eu gostaria de trazer aqui, uma curiosidade, é uma conversa que JK teve com um líder sindical na época, Dante Pelacani, né? Dante Pelacani, o nome do cara aqui. Tá aqui o trechozinho que eu vou ler desse livro que eu tenho antigo aqui, cara, uma coleçãozinha maneirinha, né? É porque, né, eu havia dito que os camaradas começaram pedindo, se não me engano, 45%, 48% de aumento de salário. O Tribunal Superior de Trabalho ofereceu 18%, né? Aí os camaradas queriam voltar às ruas para cobrar 25%, né? Aí ficou acordado em 18%, que é um aumento considerável, né? Aí teve um encontro de Dante Pelacani, líder sindical na época, o presidente JK, e esse encontrozinho aqui é interessante, ó. Aqui é um relato de Dante Pelacani, um jovem na época, né? Eu me encontrava no Rio de Janeiro, capital do Brasil na época, né? Eu me encontrava no Rio de Janeiro fazendo um movimento de esclarecimento da opinião pública e de pressão também sobre o Tribunal Superior do Trabalho, que ia julgar o recurso dos empregadores de São Paulo contra uma decisão do Tribunal Regional que nos havia concedido 25% de aumento. Então,
o Tribunal Regional concedeu os 25% aos grevistas. Aí os empresários de São Paulo entraram com recurso no Tribunal Superior do Trabalho e falaram assim, não, a gente paga 18, né? Aí, tudo bem. Antes da reunião de Dante Pilassini, pela CANI, para discutir a questão, né? Antes da reunião deles lá com membros do tribunal, fui chamado, aí ele fala, Dante pela CANI, foi chamado ao palácio pelo presidente Juscelino Kubitschek, né? O qual nos perguntava o que desejávamos fazer no Rio e qual a missão que estávamos executando, né? Então os camaradas, os grevistas, representantes dos grevistas estavam no Rio, que é ali vizinho de São Paulo, né? Mas a greve foi em São Paulo. Então, explicamos, aí pela CANI falando, né? Explicamos a Sua Excelência a apreensão dos trabalhadores de São Paulo, que haviam conquistado um aumento de 25%, bem acima da alta do custo de vida, porque os juízes de São Paulo haviam levado em consideração uma questão social muito grave, né? A questão lá da inflação, da carestia de alimentos, nem tão intimamente relacionada à inflação, vamos dizer assim, né? Então, o presidente perguntou-me, Juscelino Kubitschek perguntou o cara, né? O que ele poderia fazer para nos ajudar nessa luta? Juscelino Kubitschek aí se mostrando disposto a colaborar de alguma forma, né? Então, expliquei a ele que a ajuda que poderia ser feita era chamar o Procurador-Geral da Justiça do Trabalho e solicitar a ele o parecer favorável à nossa causa e, dentro das possibilidades do presidente, conversar com alguns juízes amigos para que esses também votassem a nosso favor. Devo dizer que o presidente cumpriu o que nos prometeu. No dia do julgamento, o Procurador-Geral da Justiça do Trabalho deu um excelente parecer a favor dos trabalhadores. Alguns juízes também votaram favorável, mas infelizmente a maioria dos juízes votou contra, reduzindo o aumento do salário para 18%, né? Então, apesar da tentativa de Kubitschek de convencer alguns juízes e o procurador lá do Tribunal do Trabalho para votar a favor dos 25%, não foi suficiente, né? Outros juízes lá votaram por 18%. Então, saímos do Tribunal do Trabalho bastante revoltados. E em São Paulo estávamos já reunidos todas as categorias interessadas, aguardando a nossa chegada para a deflagração de um novo movimento grevista, assim manter os 25%. Então os camaradas tiveram a reunião no Rio de Janeiro, voltaram para São Paulo com a notícia dos 12%, e o pessoal falou, não queria aceitar os 18%. Então, aí o cara continua, né? Quando íamos saindo do Ministério do Trabalho, o emissário do presidente Juscelino nos solicitou que o acompanhássemos para falar com ele novamente, né? Falar com o Juscelino Kubitschek novamente. Chegando lá, narrei o desenrolar do julgamento, agradeci o fato dele ter nos ajudado e cumprido sua palavra, né? Porque o Juscelino Kubitschek de fato cumpriu o que havia prometido ao cara, né? Mas aí Sua Excelência me perguntou o que iríamos fazer. Continuar a greve ou não, né? Então, expliquei que iria a São Paulo e que iríamos sair novamente em greve para a conquista dos 25%. Os caras estavam resolutos, né? Sua Excelência, então, muito serenamente, muito sorridente, me disse, olha, Dante, greve contra a justiça não existe. O que existe é a revolução. Se você e seus companheiros tiverem condições de fazer uma revolução, de derrubar o governo, façam-na. Se não tiverem essa condição, não façam nada. Por quê? Porque o pau vai cantar. Aí, ó. Entendeu? Muito legal, muito interessante. Ele foi o Juscelino Kubitschek que mandou o papo reto. Deixa o like, se inscreve, tamo junto, é nóis.